Talvez este tenha sido o debate mais direto sobre a condição feminina no século XVII, escrito pelo Cervantes no Quixote. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino e você está numa Garota Quixotesca, mais especificamente num dos episódios da jornada de leitura conjunta do Dom Quixote. Em 2020 nós estivemos lendo, em 2021 estaremos lendo o Quixote, vendo detalhadamente as aventuras no qual o nosso cavaleiro da triste figura tem se metido. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando está lendo o Quixote é que Cervantes também era dramaturgo. Por mais que o Quixote não seja uma peça, há muito de teatro, há muito da condição teatral em sua obra, e muitas vezes ele acaba fazendo referência, às vezes jocosas, às vezes louváveis, a um esquema de teatro próximo ali ao teatro elisabetano. Também tem referências ao teatro barroco espanhol, problematizando algumas das suas questões internas. O que era comum nestes dois teatros, especialmente no elisabetano, é que as mulheres não eram atrizes. As personagens femininas eram representadas por homens devido a várias questões machistas e misóginas daquele período. Sempre que personagens femininas se vestem de homens, elas estão fazendo isso por tentar fazer algo em liberdade, por ter uma liberdade maior durante a noite, para poder sair de casa, enquanto que sempre que um homem se veste de mulher, com exceção de duas, eu creio, que é para proteger a vida e estar ali disfarçado, sempre é nesse sistema teatral, sempre tentando ali criar alguma cena para ridicularizar ou tornar jocoso outra situação. No mês passado nós vimos uma trupe de teatro que tem muito a ver com essas performances e com as personagens, especialmente do teatro espanhol, teatro barroco. E nesse mês nós tivemos esses homens vestidos de mulher, fazendo referência ao teatro elisabetano em alguns pontos dessa trama criada pelos duques. Exatamente após o momento em que homens se vestem de mulher, vem um debate da duquesa com algumas criadas ali, e de certo ponto o Quixote também vai participar desse teatro, questionando a função da mulher na sociedade, ou melhor, as funções que são ditas pela sociedade que são exclusivamente femininas e quais funções elas não poderiam desempenhar. No caso, eles vão focar-se ali na mulher rica. Literariamente, Cervantes dá muita importância a elas. No entanto, o que se debate ali é da mulher na sociedade mesmo. Além das mulheres ricas, das mulheres nobres antes, no período medieval, que ainda seguia um pouco ali, elas terem um sangue nobre, por isso elas são importantes para que o sangue continue nobre naquela família e que não se misture por outros processos, que se mantenha o casamento, a família como instituição base da sociedade, etc. No entanto, se agora se desenvolve uma nova sociedade, um novo sistema social, não estamos mais no feudo, logo a mulher poderia ser dada novas funções. E aí esse debate ele fica em aberto, gerando essa polêmica, então, de que novas funções seria essa, de que novas liberdades seriam dadas ou não a essas mulheres. Não só no Quixote, mas em outras obras, como nas novelas exemplares, por exemplo, o Cervantes ele apresenta essa percepção, esse destaque que ele dá às mulheres, tanto do ponto de vista ficcional, estrutural do enredo, personagens, quanto aos questionamentos que ele levanta também sobre o espaço da mulher no social, dentro dos limites do seu período. Ele não é um pró-feminista, ele não levanta questões tão atuais assim. De certo modo, ele o faz a uma letra, com certeza. E nessa performance, né, de homens vestidos de mulheres e outros personagens que vão aparecer em todo este conjunto de capítulos, nós temos condessas, né, a Condessa Trifaldi, nós temos a própria duquesa, nós temos uma princesa, donzelas, né, virgens ali de companhia, temos uma rainha, a rainha Magnúcia, a mãe da princesa Antonomasia,
Temos uma alcoviteira, também muito comum nesse teatro, né? Aquela mulher, geralmente uma mulher mais velha, uma mulher solteira, por vezes representadas especialmente na cultura espanhola como a Celestina, né, com características de bruxa, de feiticeira, vários tipos, e eles sempre são colocados também, né, barrocamente, de modo dual. A santa e a feiticeira, podemos até dizer a feiticeira e a bruxa como protótipos distintos, a virgem, a promíscua, a santa e a diabólica, a princesa e a plebeia. Por essa pluralidade de tipos de mulheres a serem apresentadas logo ali antes desse debate, isso enriquece a percepção que o Cervantes vai levantar exatamente da mulher, não como a função, mas a forma como a sociedade a coloca, a enxerga e vai enfiando-a em várias caixinhas para dizer o que ela pode ou não pode fazer. Exatamente com esse conjunto e essa percepção plural de mulheres que talvez se elabore a história mais complexa depois daquele feitiço lá, quando colocaram o Quixote dentro da gaiola, dizendo que ele tinha que quebrar o feitiço. Eles ainda estavam na pousada com o Cardenio, a Doroteia. Mas esse talvez seja, essa segunda parte final, a história, a narrativa mais bem elaborada, mais complexa que foi criada pelos duques para enganar o Quixote. A Condessa Trifaldi, né, vem pedir ajuda ao Quixote porque ela teria alcovitado a princesa Antonomasia e o Dom Claverro, que seria um cavaleiro, no entanto, com um patamar, né, com status abaixo da princesa. E por isso a rainha teria morrido de desgosto, porque a filha se entregara a um homem mais baixo que ela. E após essa morte, o gigante, que é primo da rainha, queria, então transformou os amantes em metais para se vingar, e por causa disso também tornou Barbada a condessa e todas as outras donzelas que alcovitaram esse romance. Além de ser uma história muito elaborada, cheia de detalhes, mas tem um caráter extremamente didático. Ainda que não estejamos na Idade Média, a Idade Moderna ainda possui, mesmo com a ascensão da burguesia, uma espécie de status, de estamentos sociais. E sempre que há histórias de amor no Quixote, desafios de romance, se não me engano, só há um de traição, que é do Celoso. Não. Os problemas entre os amantes, em sua grande parte, não são questões exatamente de amor, de traição, de estar prometida a um e casar-se com o outro porque o ama, mas exatamente as diferenças sociais. Ou uma dama nobre, com sangue nobre, que se apaixona por um cavaleiro, por alguém menor, ou um cavaleiro, um nobre, alguém de status que seduz, que engravida, que tira a virgindade de alguma donzela, de alguma camponesa, de alguém que está socialmente abaixo dele. Ao mesmo tempo que ele acusa essa sociedade, que agora estaria no Império, mas as estruturas, as instituições do Império não conseguem conter essas espécies de violência, digamos assim, com essa história elaborada, Cervantes está satirizando o engenho dessas novelas. Os nomes que ele cria nesta narrativa são mais esdrúxulos que qualquer outro. Existem personagens e situações do fantástico, do maravilhoso. A forma como a narrativa vai se entrelaçando também é para satirizar esse engenho de forma jocosa às novelas de cavalaria. E se esses nomes, essas situações lhe parecem bregas, não é simplesmente porque nós estamos no século XXI, mas é porque o Cervantes, ele narra desse jeito, para que se tenha esse estranhamento de verdade neste mundo no qual nós vivemos, mas também naquele no qual ele estava inserido. Essas narrativas não só não condiziam mais com o sistema da sociedade daquele período, como eram ridículos. Quando o Quixote aceita entrar nessa fantasia, ele aceita a estrutura, o engano ali dos duques. No entanto, ele também está um pouco saindo do período medieval, porque essa estrutura que se apresenta, por mais que tenha um fantástico, mas como o pedido é feito, já está dentro da modernidade, já está dentro do barroco. Existem questões ali, como ele vai se defender, como ele vai defender a situação, que já fazem parte
da modernidade, que é uma interpretação moderna daquela situação, não medieval. Quando ele acusa e diz que não vai defender os amantes, mas sim as donzelas, já mostra também, mas sim as donzelas que estão ali justiçadas porque são servos e tudo mais, já é uma mudança de paradigma pro próprio Quixote. Ele engenhoso e hidalgo. E se o engenho agora tá saindo do Quixote e indo pros personagens secundários, muito mais engenhosa que essa narrativa é a próxima peça pregada no Quixote, quando os duques trazem ali o clavileno, um cavalo de madeira, para vendar os dois e fingir que eles estão sendo levados para o espaço no lombo do cavalo. Eles estariam a 3.220 léguas, ou melhor, cerca de 15.500 quilômetros acima do solo, do relevo ali. Isso tudo mostra como o Cervantes ele está ampliando, ele está intensificando as fantasias, mas também a quebra dessa fantasia para o Quixote. Não apenas nos distanciando, a nós leitores, não, daquele período em que o Quixote está, mas da sua própria fantasia, porque ele está caminhando para o fim. E como ele profetizou no início, não, ele predeterminou no início da segunda parte, o Quixote precisa morrer. Então, para morrer, não é simplesmente apagá-lo, porque o Quixote é uma própria criação, então ele precisa ir matando todo este universo criado pelo Alonso Quijano na sua mente. E por tratar-se de criação na sua mente, nós temos, por exemplo, o Licenciado Vidriera, que é uma das novelas exemplares, que nós podemos dizer assim que é um protótipo, um tipo de Quixote dentro de outras obras do Cervantes, e era comum naquele período, né, a pessoa que se creia de vidro, e que não aparece algo assim, essa fantasia específica na obra do Quixote. Nós tivemos mulheres barbadas, nós tivemos magos feiticeiros, gigantes. Algumas dessas criaturas mitológicas, fantásticas, maravilhosas, algumas delas não aparecem no Quixote. E então, o desafio de hoje tem a ver com isso que não aparece, com novos modelos, novas criações. Se você fosse um dos personagens que criaria uma peça para o Quixote, que criaria uma fantasia, seja simplesmente para ridicularizá-lo ou para fazer voltá-lo para casa, que estrutura você criaria? Que enredo, que fantasia você criaria para o Quixote? Eu, pessoalmente, escolheria algo que, de fato, eu não vi, não lembro de ter visto no Quixote, que são fadas. Eu criaria alguma coisa com fadas. Já houve feiticeiros, bruxas, magos, anjos, demônios, sempre apareceram isso e nunca aparecem fadas. Talvez porque as fadas sejam mais comuns aos celtas, aos nórdicos, não muito frequentes entre os latinos, mas eu criaria alguma coisa com fadas. E você, me conta aqui embaixo ou no post lá no @GarotAQuixotesca direcionado para esse desafio. Outra coisa interessante nesse período do clavilênio é que não só é algo mais engenhoso, mas pensemos em engenho, engenharia de fato. Antes das fantasias, elas tinham muito a ver com a narrativa, continuam sendo narrativas, mas com essas criaturas mitológicas que eram unicamente da imaginação, e agora eles criam fisicamente, materialmente o espaço, esses delírios do Quixote, apresentando também o desenvolvimento científico daquele período, o conhecimento matemático e físico para desenvolver, inclusive, algumas das estruturas que eles vão colocar ali com o vento, com a água, para fazer o Quixote e, inclusive, o Sancho delirarem no dorso daquele cavalo de madeira. Com isso também reflete como a sociedade do Cervantes estava se desenvolvendo, né? Como o Barroco, o Renascimento estavam investindo e produzindo no conhecimento científico. O cavalo balança, a água vai em cima, conseguem reproduzir o relincho. Tudo isso o Cervantes ele vai deixando claro, né? Como isso acontece na mente do Quixote e do Sancho, mas como as pessoas ali ao redor vão produzindo, o que é que elas fazem, o que é que elas deixam de usar, como elas ligam o que a algo, para que possa no mundo real simular aquilo que eles estão imaginando. Mas
ainda assim a narrativa vence. Quando eles param a simulação, dizem ao Quixote que ele não precisou lutar, porque só o ato de desafiá-lo deixou o gigante com medo e fez com que o gigante revertesse toda a magia, a situação que ele havia criado. Trazendo um dos valores medievais que, por vezes, ainda segue nesse mundo moderno, o valor da palavra. No mundo medieval era a palavra enquanto honra, enquanto aquilo que de fato eu sou, a palavra no mesmo nível que a ação. No entanto, nesse novo mundo moderno, a palavra como possibilidade de criação, de simulacro, de fantasia, de ficção e da própria existência através da ficção simplesmente pela palavra. Não necessariamente que ela seja perfeita, linda e honrada, mas mesmo a mentira, a mímese, a representação cria. E cria no real, não apenas na escrita. É isso mesmo que o Quixote vai fazer. Ele vai agora, quando ele desce do cavalo, é como se ele saísse daquele mundo e ele aumenta a ficção, ele aumenta a mímese, ele aumenta a mentira. Ele teve ali a mímese, a representação do simulacro com o cavalo. E ele amplia. Ele não, só o Sancho também. Vai dizer que tirou a venda e viu as pessoas pequenininhas enquanto estava no espaço. E pôde sentir e aproximar-se do sol, sentir o calor de tão perto que estavam do sol. E quando eles descem desse cavalo, eles não só ampliam as mentiras sobre o que eles sentiram ali, quase como a semelhança do rei está nu, mas eles vão ampliando cada vez mais, principalmente nos próximos capítulos. E por eles intensificarem essas mentiras num espaço curto de tempo, não como antes, que demoravam vários episódios, isso vai se intensificando, propiciará uma queda, uma desilusão muito forte, muito potente do Dom Alonso sobre o próprio Quixote. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários, as nossas colocações acerca dos capítulos deste mês. Você, querido Sancho do Cineia, que está participando, que está lendo, deixa aqui embaixo também as suas impressões, os seus comentários. Não esqueça de responder ao desafio, seja aqui ou lá no Instagram, e continue nos seguindo no Instagram para você ter acesso a outras sugestões, outros comentários sobre outros livros. Temos no próximo mês para comentar sobre os capítulos 42 ao 49, seja lendo o Quixote ou não, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos Moinhos de Vento. Vale! Com o Quixote, o Cervantes produziu um debate sobre ficção, sobre a potência e o lugar da literatura, seguindo passos, sim, de alguns outros teóricos, de alguns outros, como Aristóteles, por exemplo, que vieram antes dele. Mas ele abriu espaço para a produção que a modernidade faria, que os modernos, inclusive, fariam, e que não se equipararia a nenhuma outra obra antes deles que não fosse o Quixote. Neste canal você tem acesso aos outros episódios sobre essa jornada do Quixote, mas também a essas outras obras que rendem tributo ao Cavaleiro da Triste Figura. Você pode escolher aqui a que tiver mais a ver com as suas expectativas literárias, que eu te encontro lá.